seguir, bora viajar. Oferecimento TAP Air Portugal, a companhia que mais voa entre o Brasil e a Europa. MBA é na FGV e MBA da FGV é na MRH. Yane, tá aí? Pronto, só falta aqui no restaurante fazer a fachada. Alisson tá com o drone pronto? Pode ir, patrão. Cortou o sinal. Tô trazendo o drone e vou lhe acompanhar a pé. Chama o Pedro porque a gente precisa ir. Tá tudo pronto aqui. Não é mais bora viajar não, agora é bora gravar. A história é uma ciência que estuda o homem e sua ação no tempo e no espaço. Também analisa processos e eventos do passado que está presente em cada canto desse país, de norte a sul, passando por todas as outras regiões. Foi, por exemplo, pelo norte que ele se formou. Mas espera aí, nós já falámos sobre isso. Por que fazer um episódio extra? Porque eu acho que é importante valorizar não só o meu trabalho, mas o de todo mundo. Já sei que vamos ter que voltar no tempo. 10 anos que não tinha programa Bora Viajar. Para mim, realmente, isso é inconcebível. E quando surgiu a ideia, eu super topei. Antes de qualquer coisa, eu não gosto de usar essa questão depois de 10 anos. Porque eu acho que não cabe muito esse parâmetro, porque, de fato, o programa está fora do ar esse tempo inteiro, mas não saiu do imaginário das pessoas. Dizem, Sara, tem cuidado com o que dizes. Lava a cara, tu não mostres de onde vens. Põe vestidos e esconde as tuas raízes. Finge lá que és senhora, tu finges bem. Acho que o Bora Viajar é um projeto meu. Eu acho não. O Bora Viajar é um projeto meu. Surgiu comigo, nasceu comigo. Não dá pra ver não, só Gravando. Lá vou eu. Eu sempre tive uma vontade de retomar o programa já há muitos anos e, inclusive, havia a possibilidade de nós havíamos projetado que ele iria ser gravado em março de 2020 e acabou que as coisas não fluíram, as coisas não se movimentaram e quando eu comecei a engrenar ali todas as peças para que o programa saísse, começou a pandemia. E nisso acabou que foi demorando, começou aquele zum, vamos fazer em 2021, mas eu sempre colocava, não, porque em Portugal eles ainda estão usando máscaras, aqui as máscaras demoraram muito para serem tiradas de circulação e eu não queria gravar as pessoas de máscara, eu também não queria ter tantas restrições. O lockdown deve seguir até a Páscoa. A vacinação, por sua vez, é extremamente lenta e alguns turistas, como os brasileiros, continuam proibidos de entrar no país. Em janeiro de 2024, fazendo o planejamento, surgiu a oportunidade de gravarmos um programa novo para esse ano. Nós chegamos no consenso que o telespectador merece sim todo o investimento do Bora Viajar. Encontrei o Patrolino no final do ano passado, aqui mesmo, em Fortaleza. Aí ele estava falando que estava pensando em fazer o novo Bora. Aí eu, Patrolino, bora fazer, eu vou junto, a gente
a gente consegue, vai uma equipe daqui mesmo. Aí acho que acendeu uma luzinha na cabeça dele. Eu disse, pô, realmente tem gente que está querendo fazer o programa acontecer. Eu já havia tirado um passaporte para gravar o Bora Viajar e ele esperou. Eu tive que tirar outro passaporte que agora com a validade de 10 anos, que na época era 5. Os 5 anos acabou e agora o novo que eu consegui, eu tinha tirado já fazia um ou 2 anos, esse ainda tem pelo menos uns 7 a 8 anos para, quem sabe, uma próxima, né? Em abril, começamos a gravar as imagens, a equipe viajou para Portugal para poder fazer todo o roteiro, fazer toda a captação das imagens e ver o resultado hoje é uma celebração de trazer realmente mais um programa de qualidade para a nossa emissora. O destino é internacional. Os episódios inéditos. Mas o apresentador é o mesmo. Eu sou apaixonada pelo programa Bora Viajar. Eu acho que na humanidade eu sou a pessoa que mais sinto falta do programa. A partir de julho, eu e você vamos juntos viajar por um lugar completamente novo. A gente gosta muito de assistir ele lá em casa. Quando terminou a última temporada, ele terminou dando um discurso em Portugal. Só que eu não imaginei que aquele seria um teaserzinho, um spoiler. É sim, é na verdade assunto para uma outra temporada. Fiquei bastante curiosa e ansiosa, né, para ver como é que ia ser dessa vez, né? Um destino na Europa, né, que ele não tinha ido ainda e conhecer Portugal. Fiquei muito feliz em saber que ele vai voltar para a telinha, que ele vai matar um pouquinho da nossa saudade e mais ainda por ele estar nessa nova etapa de um projeto tão lindo que eu acompanhei de perto desde o primeiro e que eu estava com muita saudade de ver na tela novamente. A partir do dia 6 de julho vai ser a nossa vez de descobrir Portugal. Porque é assim que a gente vê do outro lado. O encanto de texto, o encanto de personagens, o encanto de paisagens, o encanto de histórias. Sobre o Bora Viajar, o que eu acho que é fantástico. Tem uma narrativa que é construída para prender o público do começo ao fim. Eu avalio muito a fotografia, os detalhes e o Pátria arrasa. Antigamente, eu fazia o Bora como um roteiro de viagens. Eu sempre disse isso, eu pego na sua mão e você viaja junto comigo e eu faço um roteiro para você, eu mostro o hotel, eu mostro o restaurante. Dessa vez eu disse não. Não, porque nem todo mundo vai ter condições de fazer essa viagem. Nós estamos agora celebrando o programa de Portugal, mas já fizemos em Los Angeles, já fizemos em San Diego, já tivemos o Disney propriamente dito, navio da Royal Caribbean, Chile, Argentina. Então, assim, muito carinho e muita gratidão pelo resultado. Eu poderia falar que foi especial em cada uma, mas vou ficar com a melhor temporada, a do Cruzeiro, porque eu amo o mar, eu amo histórias sobre o mar e fazer o Cruzeiro para mim foi muito especial, porque também faz parte de realizar um sonho. O maior e mais luxuoso navio dos 7 mares. Mas cada um tem seu momento especial. O Chile, para mim, também foi muito especial. Não é à toa que eu voltei no Chile. Bora lá? Eu acho que a escolha do país teve muito a ver com conveniência. Eu morei muitos anos nos Estados Unidos e apesar de achar que os Estados Unidos ainda tinham muitas outras coisas para serem mostradas, eu enfrentava uma resistência das pessoas de dizer vai para os Estados Unidos de novo, vai para a Disney de novo. Por outro lado, quando eu fiz América do Sul, eu também ouvi algumas reclamações das pessoas dizendo que era muita história. E aí eu fiquei durante muitos anos nessa dualidade. Estados Unidos tem história, mas é muito mais comercial. Europa é história. A Europa vem da história. A Europa respira história. E por mais que existam outros aspectos, muitos, não dá para você não falar de história. Sua história ainda está marcada por quase 8 séculos de monarquia e décadas de ditadura. Para quem está de fora,
Algumas fases do processo são muito simples, como por exemplo, depois que você já fez todos os agendamentos, olhar para aquela pessoa e dizer adia um dia, ou adia e começa 2 dias antes. Isso para quem está na produção não existe. Por quê? Porque você acertou com instituições, você marcou hotéis, você já tem todo aquele cronograma estabelecido. Então não é simplesmente muda, não dá para mudar. Além disso, a gente passou por algumas dificuldades na produção, porque quando você fala para os portugueses, nós vamos gravar um programa de televisão, eles entendem que é uma novela, eles entendem que é um filme, eles não entendem, por mais que nós disséssemos, nós vamos gravar para um jornal, para um programa jornalístico, eles não entendiam. Ele vai vir tirar, ó. Tem autorização para tirar fotografias? Tem aqui no e-mail. Tem? Segura aqui. Rapaz, tudo acontece em Elizabethtown. E aí? Ela disse pra ele maior que ela ia encontrar quando a gente combina, eu posso mandar em 1000 euros. Tudo é guardado pelo governo, protegido. Acabou sendo mais difícil, porque tinha coisas que eu ligava para marcar, que eu ligava para marcar, que eles não davam resposta, demorava 2, 3 dias para dar resposta, então teve marcações de pauta que eu só fui receber nas vésperas de começar as gravações do programa. Ainda na produção de Lisboa, eles queriam que, por exemplo, nós disséssemos quantas portas iriam aparecer, por exemplo, na Alfama. Essa daqui. Perder-se pelas pequenas ruas da Alfama. Vai. Perder-se pelas pequenas vias da Alfama é um dos passeios mais procurados pelos turistas, principalmente os europeus. Isso porque, ao se perder por aqui, eles se encontram também pequenos bares e restaurantes e se aproximam dos costumes locais, tendo a chance de experimentar de verdade aquilo que Lisboa é. Para pedir autorização para gravar em alguns monumentos, nós tivemos que lidar com historiadores. As pessoas que respondem os pleitos, elas são técnicas em história. E muitas pediram para ver os textos antes das gravações. E algumas diziam, olha, mas não tem um rigor histórico aqui. Por quê? Porque elas queriam que tudo fosse muito rigoroso. Da forma que elas queriam, ficaria até complicado para colocar na televisão. Eu acho que já tem episódios até bastante históricos. Esse poema, em particular, está no Castelo de São Jorge, cuja história está diretamente relacionada à de Lisboa. Se vê em Braga, conhecida como a Roma portuguesa. Muitos deles, o público não sei se percebeu, mas existem termos que foram usados a pedido deles. Eu não poderia dizer, olha, eu estou dizendo isso porque eles me pediram. Não, mas tem os termos que foram pedidos por eles. Cuja história vai muito além da epopeia dos descobrimentos. Considerado hoje mais um dos cartões postais de Lisboa, o Mosteiro dos Jerônimos é um monumento de enorme capital simbólico, artístico e cultural, sendo uma representação do Estado português. Não dava. Na televisão, muitas vezes, você tem que passar por cima de certos detalhes. Não adianta dizer que essa igreja que está aqui hoje, que houve 5 antes, uma dedicada a Santa Águeda, outra a Nossa Senhora da Conceição, outra a São Miguel, não adianta. A gente precisa fazer alguns pulos até para manter o ritmo. E muitas vezes eles não entenderam isso e alguns monumentos terminaram que não permitiram a nossa entrada, porque é outro aspecto português. Eles são tudo ou nada. Ou é do jeito deles ou não é. Já o medieval, que apresenta características góticas, foi terminado. Eu quis minimizar um pouco dos desafios. Claro, eu não sabia que iam ter tantos ainda, mas de certa forma foi um destino que eu achei que vai ser bom para o público e vai ser bom para mim. Não vai ter tantos desafios, mas teve, sempre tem. Claudiano, rebatedor. Nós nos preparamos para um clima ameno. Nós, obviamente, fizemos pesquisas e todos diziam, a temperatura mais alta vai ser 21 graus. Então eu mesmo preparei o figurino. A gente não teve apoio de figurino. Aqui é o camarim do rapaz. Nós preparamos o figurino para temperaturas amenas. Claro, precisava ficar bonito no vídeo.
mas também eu precisava estar confortável, não gosto de aparecer de qualquer forma. E logo no primeiro dia nós fomos surpreendidos com um clima de 9 graus e uma névoa tremenda, tremenda, que não se vê nessa época do ano em Lisboa. A gente chegou para gravar na universidade, que foi a nossa primeiríssima marcação, ninguém via o prédio. Aquilo já nos provocou um atraso, aquilo já nos provocou um estresse. Quer fazer um teste, Alisson? Porque a Iane vê, a Iane já tá mal-humorada, uma hora dessa. Bora. Provocou uma ansiedade em mim, eu acho que degringolou meio que o primeiro dia. Eu tô muito incomodado com o sol. Foi um rebatedor desse que pode ter queimado um lado meu. Vai, 3, 2, 1. O ritmo é muito, muito, muito intenso. Até porque a equipe vem toda do Brasil, é caro, é intenso, é diferente. Ah, todo mundo mora aqui, então hoje a gente vai gravar só no período da manhã, a gente vai gravar só no período da tarde, mas não é alimentação, é hospedagem, é passagem, é tudo. Gente, eu não vou aguentar esse sol não, te juro. Pelo que eu soube de bastidores, o principal problema foi a questão do tempo em Portugal. Um dia o céu estava azul e aí no outro dia o céu estava nublado. Assim como outros de Portugal, o resultado de uma promessa feita por um rei. Como é que pode, gente? Vai sair, calma, é rápido. Como é que você faz essa continuidade de programa sem poder interferir no tempo? Teve dias de nós pregarmos mais de 30. Então, o sol que parecia assim, eu nem digo que era um sol para cada pessoa, como o ditado popular que usa no Ceará. Eu diria que eram 3 sóis para cada um. O sol castigou muito. Não só eu, como Patriolino, Alisson, Iane, o Pedro, todo mundo que estava. Rio 40 graus. Eu já viajei para a Jordânia, eu já viajei para o Oriente, eu já viajei para Israel. E o sol aqui estava assim, tão quente quanto de outro lugar. Então você imagina, com casaco de veludo, com casaco de pelica. O lequezinho tá dando vencimento. Sovaco. Minha irmã. Não tô fedendo não. O desodorante aqui é 72 horas. Hoje tem sol, né? Hoje tem sol, meu irmão. Um dia tem sol, um dia tem sombra, uma hora tem sol, de repente tem poeira do Saara, de repente tem nuvem, de repente tem não sei o que, daqui a pouco vem até meteoro. Como é que os outros hoje se tremendo? Quando não é se tremendo, é carro de massa, é 8 a 80. E pedindo a Nossa Senhora, sol. Sol. Gente, esse sol é insuportável. Mostrei a mão. A unha comida, a mão queimada. Meu Deus, eu não sabia. Ah, na câmera ele tá lindo. Mas para chegar ao lindo, nós fizemos 6 vezes a mesma coisa. 3, 2, 1. Anterior. 3, 2, 1. Ainda na década de 90, errei. Eu ouvi aqui o barulho. E Bruxelas passou a ser... Errei. Esse galo tá enchendo meus... E Bruxelas passou a ser a capital desse... Bora. 3, 2, 1, vai. Anterior... Ele vai cantar. Ele vai cantar, ele já vai falar. 3, 2, 1. Anterior ao espaço, porém, é a União Europeia que... Gravar em Lisboa foi o lugar mais complicado que teve. O tráfego é muito complicado, foi um aspecto que eu coloquei no programa. Aqui nas... Ai, meu Deus! No trânsito, então, eles se aborrecem com facilidade. Vai. 3, 2, 1. E tá brigando ali, ó, com o povo, ó. O pessoal tudo no meio da rua. Gente, entendeu? Agora a Iane não pode estar se incomodando se o pessoal parar, olhar, porque ninguém tem, não são figurantes, né? Eu senti também dificuldade, não só com o lisboeta, mas com o turista em geral. Deixaram Portugal em dificuldades. As batalhas... Eles passavam em frente à câmera, eles paravam em frente à câmera, não sei se para atrapalhar ou por distração. Se eu estava fazendo uma fala
Eles paravam para tirar foto, eles acenavam e tem muita cena de bastidor, algumas engraçadas, outras eu tô mais irritado. Nessa área, a igreja do santuário... Mas ela viu. Quem mais chamou a atenção, quem roubou o protagonismo, foram os asiáticos. Eles não vão deixar. Até se empurrar, eles se empurram, menino, por uma foto. Quando eu digo que eles são os mais difíceis, ó, são 700 fotos, eles não param. Podemos tentar de novo. Eles são um capítulo à parte dessa temporada do Bora Viajar. Só para mostrar que no último dia, às 7h15 da manhã, nós já temos na coadjuvância, como foi toda a viagem, meus amigos asiáticos. Claro! E se deixar, eles vão vir para cá, ó. Foi, por exemplo, pelo norte que ele se formou, mas foi pelo centro. Me desconcentrei. Há ainda um outro dado engraçado. A nossa juventude não coopera. Então, assim, imagina 15 meninos que deviam estar de férias, 15 espanhóis ou sei lá de onde eram, e ficam assistindo e quando eu paro, eles aplaudem. A questão é que essa cena em específico tinha interação da voz imaginária. E aquela voz eu preciso estar ouvindo, eu preciso interagir com ela. Mandei um thank you para eles, assim, bem aborrecido. Pô, tá atrapalhando. Porque cerca de 5 anos depois da fundação do país... Thank you. Acertar o timing ali com o Patriolino levou a algumas tentativas. Às vezes foi logo à primeira, mas porque a forma de falar dos brasileiros e a forma de falar dos portugueses é um pouco diferente. E, portanto, quando o Patriolino estava em gravações pelo país, havia o pessoal da produção que substituía a Sara e que fazia a minha locução durante as gravações. Estando 175 metros acima do Rio Paiva. Patriolino, já vi que você gosta de números, então anota esses daqui. Proferindo orações a São João, será o casamento antecipado. Essa não deixa de ser uma visão interessante. A Sara a gravar tem uma dinâmica diferente e fala de uma maneira diferente eu sou uma pessoa que fala muito rápido, às vezes... A fazer a locução, às vezes falo mais devagar, mas normalmente eu sou uma pessoa que fala rápido. Mas pelos vistos não tão rápido quanto os brasileiros que estavam a acompanhar o Patriolino na produção. Portanto, havia alturas em que me diziam, olha, tens que falar um pouco mais rápido, ou então tens que falar um pouco mais devagar. Mas acho que foi... As primeiras tentativas foi ali tentar alinhar o timing um com o outro, mas depois acho que nos programas seguintes, nos episódios seguintes, acho que foi muito mais fácil. E da Irlanda apenas, para citar alguns. Nós também somos maiores em Ferrari, Dinamarca, Noruega e Dinamarca. Fazer Bora Viajar significa acordar de madrugada e dormir de madrugada. A gente ia dormir muito tarde e acordava muito cedo. Todos os dias foram assim. Dormir. A minha editora não dormiu, porque ela tinha que fazer um trabalho à noite. Todos os dias, eu acordava 6h30 da manhã. Só teve um dia, dos 20 dias de gravação, só teve um dia que eu acordei mais tarde. Todos os outros foram 6h30. Tinha um outro membro da equipe que acordava 5h30 da manhã. Então é muito desgastante. Isso depois de um dia todo de gravação. Foi muito complicado gravar no sol, muito complicado, mas assim, nem só de complicações foram feitas essas gravações. Bebê! McDonald's, é tudo bem sem? 20 nuggets ou 10? Uma das histórias engraçadas que eu tenho lembrança aqui no momento é Daiane chegou com os pés todo queimado, os pés estavam todo marcado das atacas da sandália, ou seja, isso significa muito sol, muita dedicação. Olha o pé da criança. Tem umas manchas pretas no teu pé, Ana. Foi mais ou menos no terceiro, quarto dia que eu tava tomando banho e quando eu olhei pro meu pé, tava as marcas, umas marcas no meu pé, parecia
uma sujeira e eu olhava para o meu pé e comecei a limpar e não saía. Meu Deus, isso não é sujeira. E aí eu percebi que estava queimada, né? Eu estava de sandália, usando uma sandália e ficou queimada. Ali, naquele momento, fiquei um pouquinho desesperada, mas depois, bom, foi engraçado. Dei muita risada porque a gente estava gravando no Porto. E eu já estive no Porto outras vezes, eu já vi o pôr do sol daquele mesmo lugar que eu escolhi para gravar. E eu já vi que várias vezes que quando o sol se põe, as pessoas batem palma. Para garantir que eu ia ter essa cena, e isso no texto, eu pedi para um dos membros da minha equipe, eu disse, olha, quando o sol estiver se pondo, bate palma e vai com força, porque as pessoas vão aplaudir junto contigo. E nesse dia eu confesso, eu não fiquei pro pôr do sol, já precisava escrever texto, e fui embora. E quando fui mais tarde eu perguntei, e aí, como se foi? As pessoas aplaudiram o pôr do sol? Eu puxar o bonde do pôr do sol, nas palmas. Aí o povo? Ficou rindo da minha cara. Ele fez para assustar uma família de corte que estava perto dele. E eu ri muito, e depois a gente ainda brincou muito com essa história, porque eu imagino a cena. O Mico, ele vendo o pôr do sol e ele aplaudindo sozinho. Teve outras situações, como a gente caminhando em Lisboa, a única mulher da nossa equipe estava passando por uma viela e de repente eu escuto aquele, ô rapariga! A rapariga não nos ouve, a rapariga tem a mala aberta, depois perde alguma coisa e a rapariga... Mas ela falou a rapariga com uma boca tão cheia que foi delicioso ouvir. Quando eu olhei para trás, eu vi que a rapariga era a única mulher da nossa equipe. Leia-se, rapariga não é ofensa aqui em Portugal. Pra gente, ainda é curioso ainda você ouvir. E do jeito que ela falou, era uma senhora. Ó, rapariga, cuidado! Que parecia mesmo que ela estava assim, soltando um desaforo, mas não era. Ela estava chamando a atenção dessa pessoa porque a bolsa, a mala, né, estava aberta e podia cair alguma coisa. Vamos lá, a minha versão. Eu ouvi na hora que ela falou, né? Rapariga, a mala tá aberta. Só que eu não sabia que mochila era mala no português de Portugal. Né? Então eu simplesmente ignorei, continuei andando e ela continuou gritando, rapariga, a mala tá aberta. Eu ignorei. E aí eu tava uma das últimas na equipe andando, enquanto ela gritava lá, a equipe já tinha dobrado a rua e simplesmente quando eu dobro, tá lá o Patriolino com o olho arregalado, aquilo pra mim foi engraçado, ele abismado me esperando. Iane é contigo, Iane é contigo. Foi engraçado, mas o cenário que eu vi, ele lá espantado porque a mulher tava gritando e ele, sei lá, na hora talvez não tivesse também entendido, mas enfim, não foi tão engraçado não, ou foi? Mas eu gostei tanto, eu dei tanta risada que depois nós voltamos ao mesmo lugar e nós pedimos para que ela gravasse o Rapariga mais uma vez, porque ela era uma senhora tradicionalmente portuguesa, com todas as características físicas de uma portuguesa daquela idade. E o Rapariga suou de uma forma... Você em casa pode não estar rindo agora, mas a gente riu muito porque foi muito bom. Muito bom. Obrigadinha. Então, de novo, nem só de complicações, nem só de dificuldades. Tem momentos engraçados, tem momentos de convívio que a gente, talvez por 3 vezes no máximo, nós tivemos a chance de sentarmos e partilharmos a mesa. Eu lembro que o Patriolino pediu um sanduíche, um hambúrguer gigantesco. E acho que ele não esperava que fosse tão grande, mas ele veio no skate e a equipe tirou sarro da cara dele, porque o hambúrguer era muito grande. Mas foi um dos momentos divertidos dos dias de gravação. Tava com fome, né? Realmente esse é mais do que a carne. E aí, pra alegria do chefe, a picanhazinha? A promessa, quem passou mais pedindo picanha hoje. Vou chamar o garçom pra ver quem é que pede picanha aí. No carro, quem foi que pediu? Quem tava direto falando na carne? Eu fui iludido já pelos caras, eu fui iludido pela picanha, então... Isso já foi mais no final das gravações, no início era impossível mesmo. Café da manhã. Café
da manhã, patrocina McDonald's, vai. Parar pra comer, não. Eu corria pra comprar comida pra equipe. A gente, naquele mesmo local, a gente comia. Era sentado, encostado na parede, sentado num dos degraus. Esse é double. Esse aqui é double. Esse é um double. Double aí, é double. Não, esse é da Iane, então, Claudiano. Esse aqui é teu. E as batatas estão aqui. Aqui tem batata. Era difícil ter aquele ambiente de alimentação, de refeição. Mas quando a gente saiu de Lisboa, a gente conseguiu uma vez ou outra ter uma alimentação normal. Café da manhã. Porque toda vida, quando ele tava estressado, eu falava, Patrolino, bora tomar uma coca. Mudava o ânimo. Ele terminava, a gente corria tomar uma coca. 1, 2 e... Fala aí, Neto, quando tu tá trabalhando, eles estão bebendo, ó. Pois, enquanto eu trabalho, eles bebem. Bora. Essa é a região do país onde as melhores. O motivo é porque nessa região, o motivo é nessa região onde as melhores. Eu vou mandar o Alisson para os recursos humanos, porque em pleno trabalho tá aqui reclamando que não bebeu cerveja hoje, ó. Eu? Você prometeu Claudiano a cerveja, não me bote no meio não. Eu tô tomando coca. 5 Coca-Cola. 5 Coca-Cola, mas ele queria uma cerveja. Acho que ele tomou mais coca que eu. Eu não vou beber isso. E aí, Daiane, rola. Eu vou fazer essa de novo. Na próxima, eu bebo. Tem fatos engraçados e tem fatos complicadores. Iane já foi embora, tá temperamental. Tá daqui, tá bom? Mas, Iane, é difícil o terreno, Iane. A Iane não tem noção, não é ela que tá andando? Eu lembro que a gente estava a chegar a Ponte de Lima. Já era noite, já foi depois de um dia muito cansativo de gravação, tava todo mundo muito cansado. E o carro acendeu a luz. E tava todo mundo tenso do carro da Fred, inclusive eu. O carro sinalizou que a gente ainda tinha 30 km de combustível. Não, mentira. 30 km de cheiro no combustível. A gente poderia andar com 30 km no cheiro só. Só que no meio do caminho subiu. Agora a gente tá na banguela da descida. Na subida! Com medo de ficar no prego. E eu não desço do carro pra empurrar, não. Vai ficar por lá, Deus deu certo. Assim que a gente chegou na cidade, eu já procurei imediatamente o posto de gasolina. Olha aí, chegamos, deu certo. Tudo calculado, né, Pedrinho? São momentos que eu acho que fazem parte do dia a dia, os momentos no carro, os deslocamentos quando não eram andando, eram dentro de carro. Eu desbravei literalmente Portugal. Por falar nisso, para quem acha que é brincadeira, nós dirigimos, né? Nós fizemos um percurso de 3.000 quilômetros de carro, ou seja, Fortaleza, São Paulo. E todos esses momentos no carro, eu não vou dizer todos, mas alguns eram momentos de convívio, de risada, de brincadeira, ou mesmo de carão, sei lá. E aí, Neto? Vai, Iane, vai, Iane. É tudo pra dar errado. Ou de dormida. Dizem que eu dormi, eu acho que eu não dormi até hoje, mas enfim, tirei um cochilo só. Uma delas dormia que babava, mas e se você falasse qualquer coisa, eu ficava com raiva. Eu não durmo à noite. São duas personalidades completamente diferentes. Eu acho que o meu lado um pouco caótico, um pouco desorganizado, o dele bem organizado, muito firme no que ele quer na maioria das vezes, de alguma forma funciona. Então são 3 sem escalada, em Cascais. Ok? Tem esse daqui também, ó. Na escalada que tem Sintra. Eu tô há 18 anos na empresa, 16 anos direto ao lado dele. Então eu acho que em algum momento a gente conseguiu acertar essas diferenças que, como eu disse, no final acaba dando certo. Todas as outras foram somente com sorte. Então tá errado. Tá errado, bebê. Oh, meu Deus. Ai, Jesus, Rainha Santa Isabel, me ajude, minha santinha. Vai. Tudo bem, faz parte. Acontece, né? Foram 20 dias e são 20 dias de um reality show. Por quê? São 20 dias a gente não dorme junto, mas a gente toma café da manhã junto, quando tinha café da manhã,
E a gente passa o restante do dia todo junto. Posso ir? É um reality show. Chega a hora que você não tá mais aguentando olhar pra cara do outro. Por que tu tá me empurrando? Empurra não, só bota aí devagar. Você tem que dosar suas palavras, até porque eu, por exemplo, eu tô de microfone o dia inteiro e o meu câmera tava ouvindo o dia inteiro o que eu tava dizendo. Então, assim, ele com certeza pegou desabafos, interjeições, reclamações. Cuidado pra você não aparecer. Olha isso lá. Ok? Vamos lá, gente. Bora. Já olhou. Eu tinha que ter cuidado. Muitas vezes eu começava a cantar e depois eu lembrava. Se nem eu me aguento cantando, imagina ele ter que me aguentar. Foi muito de boa. Foi muito tranquilo. Não teve dificuldade. Colaboradores, para trabalhar com ele, tem que realmente amar o que faz. Eu e o Patriolino acho que nos demos ali bastante bem, os dois. Na verdade, é o trabalho dele, mas tem toda a equipe de bastidor, por mais que ele faça, que ele seja um mentor, tem toda a equipe operacional que coloca o programa para ir ao ar, cinegrafista, diretor de fotografia, editores. Então, assim, muita gratidão, muito feliz com o resultado. Ele não aceita menos que isso, qualidade. E ele não é só perfeccionista, ele é detalhista, ele é cuidadoso. Tudo que ele faz vem com essa riqueza, né? Vem com essa proporção. Foi que eu errei? Não, só falou conhecer desse lugar, né? Conhecer sobre esse lugar. Mas também dá. Para conhecer desse lugar, se tiver falar conhecer desse lugar, tá errado. Ah, então é sobre esse lugar. Conhecer sobre esse lugar. Se eu errar, para. Ok. Foi uma forma de eu fazer algo diferente daquilo que estava habituada no meu dia-a-dia. Eu, por norma, já faço locuções diariamente, mas isto é um género de locuções um pouco diferentes, que obrigam a sair um bocadinho da caixa e obrigam-nos a interagir com quem está a ver do outro lado, com o apresentador, e que também nos obrigam a ser um bocadinho atrizes e, portanto, acho que é algo que me obrigou a mim também a evoluir e, portanto, foi uma experiência engraçada. Gostei muito de receber o convite. Em relação à equipe do Bora Viajar, eu só tenho orgulho, palmas para bater para todos, porque são pessoas comprometidas, são pessoas dedicadas, são pessoas que se esmeram diariamente. É uma equipe que sua para fazer o programa mais bonito possível. Todos muito empenhados para que aquilo desse certo. Não, se eu virar eu caio. Aqui a gente não pode demorar tanto, tá? Não, é porque eu tenho medo de cair, velho. Tá vendo aí o perigo? Se eu cair aqui, minha mãe manda prender vocês tudo, se preparem. Não é qualquer pessoa, não é qualquer colaborador que está disposto a fazer isso. Então, assim, minha gratidão será eterna. Eu nunca disse que ia ser fácil, do começo ao fim. Nessa edição, a maior dificuldade, acho que assim como a primeira, né? É chegar no meio do projeto. Toda temporada é diferente, toda temporada a gente tenta fazer uma coisa diferente para sempre melhorar, né? E acho que nessa, quando eu cheguei, eu parei um pouquinho e fiquei, poxa, demorei um pouquinho para me situar, mas depois que peguei o mote, peguei o caminho, foi tranquilo. E dessa vez, nós vamos voar alto e para longe. A edição não é tão simples quanto se parece. Não é pura e simplesmente entrega o roteiro, aqui estão as imagens e vai lá, só edita. Se fosse assim, seria só cobrir off. No Bora Viajar não passa somente por isso. Então, as imagens foram feitas antes, as imagens foram muito bonitas, os editores baixam as imagens, pegaram as imagens, tratam as imagens, colocam a sua edição, o seu toque pessoal em cada programa. Mas aí vem a Yane com todo o seu brilhantismo para fazer a finalização do programa. Trabalhar com o Patriolino, ter essa responsabilidade, a dificuldade dessa responsabilidade é exatamente isso, é tentar
chegar ao que ele deseja, ao que ele quer. Os percalços são esses. O Patrolino te pede muito, ele te exige muito do teu melhor. Então, o Bora Viajar tem esse detalhe. Eu tenho um método, né? Eu preciso me conter, né? Às vezes ele tá muito pressionado. Ele me pressiona porque ele também é pressionado. Ele é pressionado pela direção, ele é pressionado por ele mesmo. Yane, vem cá, Yane. Lascou. A gente está no mesmo barco. Então eu sei que quando ele exerce essa pressão sobre mim, é porque ele está ansioso, é porque ele está temeroso e obviamente ele quer que seja entregue o material a tempo, né? Então eu sei que porque eu também vivo nessa pressão, mas no geral eu tento me manter mais controlada, né? Muitas vezes parece ser frieza, parece que eu estou ignorando, mas é a forma que eu encontrei para tentar segurar a mão de todo mundo. Porque se eu entrar na pilha dele e me desesperar, ficar na pressão também, as pessoas ao meu redor também vão ficar desestabilizadas e aí ninguém consegue andar. Então eu tenho que manter minha calma. É mais um método. Nem sempre funciona. A fase mais complicada é sempre a edição. É sempre a edição, mais uma vez, foi a fase mais complicada. Eu acho que todas as outras fases têm seus fatores complicadores, mas eu tenho controle. A maior dificuldade, sem dúvida, é o tempo. O tempo, ele é muito injusto com o editor, especialmente comigo, eu acho, porque o Patrolino, ele é exigente, mas eu também tenho a minha própria exigência. Então, às vezes eu coloco uma trilha que eu coloco ali, mas depois eu tiro, eu procuro outra, às vezes eu não fico satisfeita, às vezes quando eu estou satisfeita, ele não está satisfeito. Então, assim, eu acho que o tempo, ele é muito injusto com o editor por isso. Você passa o dia inteiro fazendo uma edição, só que o resultado final na timeline muitas vezes é 1 minuto feito, 3 minutos. Então você imagina um programa que tem 55 minutos, a quantidade de tempo que se leva para fazer todo esse material chegar à casa, né, da pessoa. Vem cá. Eu tô revisando a arte. Agora olha onde é que eu tô. Não vou olhar, eu já tenho que ver. A edição, ela faz parte de um processo. Esse processo é demorado. E não é diferente comigo. Então, de novo, é injusto o tempo com o editor. A rainha pintou o Palácio da Pena inspirada não somente pela beleza da Casa Real, mas também pela vista que se tem do Miradouro. Eu já gosto, né, de fazer as imagens aéreas, já uso o drone há bastante tempo e eu sei do que o Patrolino espera, então a cada imagem aérea que a gente fazia, que eu gostava, que eu mostrava ao outro cinegrafista, Claudiana, a gente vibrava, eu mostrava o Patrolino, então os três vibravam junto. E ainda tinha a Yane, já mostrava ela também, ó, Yane, é essa. Aí depois eu fazia outra, Yane, não é essa, troca aquela. Então, juntou o útil com o agradável, com o que eu já gosto de fazer, com a qualidade que o Patrolino espera que vá pro ar, vá no resultado final. Pois bora, Alisson Pontes. Eu entendo de imagem, então eu gosto de fazer imagem e gosto de trabalhar com imagem. Então para mim foi um prazer, precisou de alguma imagem, eu ia ao local e fazia vários takes do local. Que eu gosto, eu entendo de composição e foi gratificante poder ajudar nesse projeto dessa forma também. Quem é da externo tem muita dificuldade. Porque é a diversidade, você nunca sabe o que é que você vai encontrar na rua. Com o Bora Viajar, não foi diferente. Parece um pouco com as outras, né, que enfrentamos no dia a dia. Porque aí eu vou embora, né? Exatamente. A partir do Achucu. Requer muito planejamento da equipe. Tivemos que deslocar 3 cinegrafistas daqui para Portugal, fora produtor, remanejar editores, contratar editores externos para dar conta do Bora Viajar
E uma das marcas registradas do programa é o primor pela qualidade, é o primor pelo conteúdo. Isso é uma coisa que o Patriolino e toda a equipe fica em cima, muito, muito, muito atenta. Para mim é como se estivesse a levar à outra pessoa aquilo que é Portugal, o meu país, aquilo que Portugal tem de melhor para oferecer para quem quer conhecer e para quem que não tem essa oportunidade poder ficar com um cheirinho daquilo que nós temos de especial. Que é bonito, hein? Minha ideia dessa vez é levar aquela pessoa que não pode viajar ou que não vai viajar junto comigo. Já eu digo pelo meu avô. Meu avô era outro telespectador assíduo do programa, sempre comentava muito, vibrava. Ele morreu com 90 anos. No final da vida dele, o vovô já não viajava mais. Ele está ajudando a senhora. Caneta. Sobre o meu pai, tenho certeza de que ao final de cada episódio ele iria ligar para parabenizá-lo. E eu, quando fui fazer esse programa, eu pensei muito nele, porque eu disse, existem idosos como ele que já não vão mais entrar num avião e que não vão viajar. A minha ideia foi simplesmente apresentar, informar, mostrar, viajar. Eu tive um grandiosíssimo apoiador do Bora Viajar na minha vida, que foi meu pai. Meu pai era um apoiador financeiro, moral e enquanto telespectador. Meu pai, ele enquanto ele assistia televisão, ele tinha ideias e ele anotava numa agenda que ele tinha, ficava do lado da cadeira onde ele sentava em casa. E por várias vezes eu encontrei com ele, ele vinha todo empolgado, ele dizia, meu filho, eu quero que você grave isso. É tanto que em Las Vegas eu fiz uma pista de corrida de carro, não sei se vocês já sabem disso, mas eu não gosto de carro. E eu detestei fazer aquela matéria, mas eu fiz por ele. E o resultado ficou bom, e ele gostou do que ele viu. Testar essas maravilhas em 4 rodas. Maravilhas que chamam a atenção de longe pelas cores e pelo ronco dos motores. Falar do Bora Viajar é um momento de bastante emoção para mim, porque me remete automaticamente ao Dr. Miguel. Era um programa que meu pai prezava, gostava, tanto por ser um produto da TV Cidade, por ser apresentado pelo filho dele. Então ele tinha muito orgulho do Bora Viajar, pela qualidade, pelo conteúdo, pela desenvoltura do Patriolino. E aí, acasos da vida, né? Meu pai falece e como fundador da empresa, como qualquer fundador da empresa, quando falece, desvia o nosso foco do dia a dia. Outras coisas, outras prioridades aparecem. Eu passei por muitas situações pessoais nos últimos anos. Eu fiz muitos planos na minha vida. Eu fiz planos profissionais, eu fiz planos pessoais. E então hoje eu já não faço mais planos a longo prazo. Perdi meu pai, eu já morava longe, não tive nem tempo sequer de enterrá-lo. Ano passado perdi uma afilhada com 19 anos. Um membro da minha equipe perdeu o marido com 33 anos. E isso, para mim, é a vida mostrando que a vida surpreende. Então eu não faço mais planos. Eu tenho metas, mas planos a longo prazo eu já não faço mais. Quer dizer, o mundo tem muito a oferecer. A nós, resta abrir os olhos e enxergar esse lindo sol que brilha sobre nós. Afinal de contas, esse é o último episódio. Eu tô feliz pra danado porque vai terminar. Ainda bem que... Eu pensei que tu tava assumindo o sol. Foi na hora. Bora viajar? Eu acho que foi o sorriso mais verdadeiro que eu dei até hoje nas gravações. De repente, ano que vem, teremos uma nova edição aí. Vou conversar com o Patriolino, conversar com a equipe para ver quais as possibilidades. Tem lugares incríveis, paisagens inusitadas. Por mim, de fato, a cada ano terá uma temporada. Isso é o que a gente deseja, né? Isso é o que a gente sonha. Nem sempre é possível, mas eu acho que se a gente já começar a sonhar, eu acho que já pode se tornar uma realidade. São 7 meses pensando e respirando. Bora viajar. A minha equipe precisa descansar. Eu não sei. Quem sabe? Mas eu não prometo mais nada.
Mas afinal, vocês não responderam. Vai ou não haver uma nova temporada? Você assistiu Bora Viajar. Oferecimento TAP Air Portugal, a companhia que mais voa entre o Brasil e a Europa. MBA é na FGV e MBA da FGV é na MRH.